Pessoal, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Mevan Belfor Roxo. Amém. Nós estamos ao vivo pelo nosso canal de YouTube. Essa é a nossa redefinição no YouTube. A gente está agora ressignificando o canal e postando novas coisas, e certamente você vai ser muito abençoado. Eu quero ler com vocês uma palavra, e ela se encontra em 2 Reis, no capítulo 2, a partir do verso 12. Essa palavra diz assim: então, vendo Eliseu, ele tirou um clamor de dentro dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E então Eliseu nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Amém. Eu acabei de ler para vocês o arrebatamento de Elias, quando Elias é pego por Deus e é tirado dessa terra. E isso arranca do profeta Eliseu, que até esse momento era um servo de Elias, um clamor, e arranca dele uma exaltação, arranca dele uma exclamação. E a exclamação do profeta Eliseu, quando presenciou esse momento, é: uau, ele é um pai. Eu consigo dizer, meu pai, meu pai. É importante dizer isso, porque o profeta Elias, ele foi um profeta absurdamente incrível, um homem cheio de Deus. Quando você lê a história de Elias, você diz: uau, esse profeta carregava algo extraordinário. Mas você não vai ver na vida de Elias, como você vai ver na vida de Eliseu, um profeta que procura dar sentido e voz de significado, de continuidade aos jovens. Mas você vai ver isso na vida do profeta Eliseu, de maneira que parece que quando o Elias terminou o seu ministério e há essa exclamação da parte de Eliseu, significa dizer: agora o profeta Elias, ele completou tudo, agora ele é chamado diante do Senhor, e como um pai, ele é chamado diante do Senhor. Mas para dar seguimento a isso, eu quero trabalhar com vocês algumas ideias. Eu quero que você me ajude para que possamos construir juntos uma palavra robusta, algo sólido. E aí eu tenho que retroceder um pouco e entrar naquilo que foi um pouquinho da vida de Elias, apesar de que eu gostaria de trabalhar com o profeta Eliseu. Você vai perceber que o ápice, vamos colocar dessa maneira, o auge daquilo que foi a profecia e o ministério profético de Elias, se dá no Carmelo, no confronto que ele faz aos profetas de Baal. E quando ele faz aquele confronto, ele vence aquilo, existe uma guerra de altares, mas o Elias fica exaurido, o Elias fica absorto, com medo. Aquele profeta aguerrido, aquele profeta valente, aquele homem de Deus que relacionou e confrontou os 400 profetas de Baal, os 450 do poste ídolo, agora recebe uma mensagem. E a mensagem de uma mulher chamada Jezabel faz com que aquele profeta aguerrido, aquele profeta que profetizava no Senhor, que dizia: diante da minha palavra não vai ter chuva. Agora ele sente medo, ele fica solitário, ele vai ao deserto, ele não sabe muito bem o que está acontecendo. E Deus começa uma restauração com Elias. Para que a gente possa falar de Eliseu, a gente precisa tocar nesse assunto. Porque o profeta Elias, ele não só viveu dias maravilhosos, mas ele viveu dias terríveis. E o Senhor começa a trabalhar na vida do profeta Elias. Eu poderia ler alguns textos, mas eu quero que você foque naquele momento em que, passado 41 dias, 40 mais 1, o profeta Elias é encontrado dentro de uma caverna. E ele está exaurido, ele está deprimido, ele está com todos os sintomas que hoje parece que já se deu nome a uma doença, quando a pessoa exaure de tal maneira que ela não consegue relacionar mais com o que fazia. Eu não sei mencionar essa doença, eu não sei pronunciar o nome dela, porque eu vou falar coisa feia aqui. E então o Senhor começa a falar com Elias. Isso vai encontrar lá em 1 Reis, no capítulo 19. Então o Senhor começa a falar com Elias.
E a primeira coisa que o Senhor faz é: ô Elias, vem para fora, porque nós vamos ter uma conversa. Vem para fora, porque eu vou te restaurar. Então o Senhor começa a se manifestar, e a primeira manifestação é um terremoto, e o terremoto, ou melhor, a primeira manifestação é um vento, sai da caverna. Então o vento começa a ventar de uma maneira tão extraordinária. Mas eu fiquei pensando, irmãos, a Bíblia diz que o vento era tão forte que as rochas se fendiam. Então não era um vento de 10, 200, 300 quilômetros por hora, era um vento diferente, talvez parecido com aquele que já tinha levado o profeta Elias num redemoinho. As pedras começam a fender, as coisas começam a quebrar, e Elias olha atentamente, e talvez se pergunte: bem, agora Deus vai falar, porque eu relaciono com isso, eu conheço o Deus da tempestade, eu conheço o Deus que quebra pedras, eu sei quem é esse Deus. E de repente ele procura Elias, e procura o Senhor no vento forte, talvez dentro de uma pedra fendida, mas Deus não estava no vento. Então, agora Deus vai progredindo, e não é só um vento, é um terremoto. E se o vento era um vento que quebrava pedras, irmãos, o que era esse terremoto? Pense, se o vento por si só era um vento que já fendia as pedras, então esse terremoto deve ter sido algo absurdo, terrível, muito mais forte que a primeira manifestação. E Elias agora talvez já preocupado, porque ele deve ter dito: ok, eu também conheço esse Deus que movimenta as coisas, que é capaz de sacudir as estruturas, eu já vi isso. E Elias olhou, e de um lado e de outro, e procurou a Deus, mas não encontrou. Então agora, não satisfeito Deus, existe uma terceira manifestação. Essa era muito conhecida de Elias: o fogo. Você deve lembrar que no embate no Carmelo, a Bíblia diz que quando Elias orou, o fogo desceu. Nós cantamos e celebramos isso. E Elias deve ter dito: bem, agora eu vou ver Deus, porque eu conheço isso. Eu já vi um fogo descer que queima até pedra, que faz pedra virar cinza. Não é qualquer fogo. E veio um fogo. E agora Elias devia estar dizendo para si mesmo: ok, Deus vai falar comigo. E ele esperou. E procurou pelo Senhor. Mas de pouco, talvez ele tenha ficado frustrado, mas então o Senhor faz uma movimentação diferente. Vem um vento, uma brisa, um sussurro, uma voz suave, uma voz delicada, e ele começou a ouvir a voz de Deus. Uau! Você deve dizer assim: pastor, aonde você quer chegar nesse lugar? É porque Elias estava acostumado a relacionar com pedras fendidas, com fogo que comia, que lambia a pedra, com estruturas se movendo. Mas talvez tenha sido a primeira vez que Elias relacionou com Deus amoroso, com Deus cheio de misericórdia, com Deus que fala de forma mansa e suave, como Jesus tem falado nos nossos dias. Então Elias, agora surpreso, começa a ouvir Deus, e ouvindo Deus, Deus consegue arrancar de Elias. Eu estava conversando, parece que nós temos mais um homem da ciência da mente, que é o William. E Deus consegue arrancar de dentro de Elias o que o terremoto não arrancou, o que o vento forte não arrancou, o que o fogo não arrancou. Agora uma voz suave, uma voz mansa, consegue tirar de dentro de Elias aquilo que ele realmente sentia. Então, você vai ver isso em 1 Reis 19:14. Elias começa a dizer: eu sou zeloso, eu te obedeço. Eu, quando vejo alguém dizendo que tu não és Deus, eu confronto essa pessoa. Eu tenho zelo, eu sou virtuoso na minha fé. Depois ele diz assim: eu tenho visão. Sabe, Deus, eu não sou só virtuoso, eu não sou só um apologeta, eu vejo as coisas, eu vi Israel te deixando, isso mexeu comigo, eu vi o mal que Israel faz, então eu tenho visão, Deus. E a voz suave falando. Depois ele diz assim: sabe onde isso me levou? Aqui, ó, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, não tem ninguém que ajuda
a carregar o que eu carrego. Eu sou um profeta solitário. Ele vai declarar: eu estou sozinho. E por último, ele diz assim: eu tenho uma sentença, uma espada está sobre a minha cabeça, porque Jezabel falou que vai me matar. Ou seja, muitas vezes você vem para esse lugar com uma expectativa de uma catarse, uau, uma oração, um movimento, e envelope para cá, e oração para lá, e uma música, uma chuva diferente agora está se movendo. Todas essas coisas são boas, e eu não estou dizendo que Deus não se expressa através delas, mas com Elias, para arrancar a dor e o drama de Elias, Deus precisava mudar o tom. Eu tenho percebido que nesses últimos anos, Deus tem mudado o tom. Deus tem falado com uma voz, não de acobertamento, mas com uma voz suave, mansa, porém firme. E isso tem arrancado de nós os nossos erros que estão guardados nos porões mais escondidos da nossa alma, as nossas reivindicações diante do Senhor, como quem diz assim: eu gastei minha vida com o Senhor, eu dei meu dízimo todo mês durante anos, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu frequentava os cultos, e olha aonde isso me levou. E Deus pacientemente ouve a Elias. Agora entenda, Deus então pode ministrar a próxima etapa do ministério de Elias, porque na primeira parte do ministério de Elias, o que nós tínhamos era esse Deus que queima a pedra, que faz com que os profetas de Baal sucumbam, esse Deus poderoso que queima a água, que faz a água evaporar, esse Deus que manifesta através de uma pequena nuvem, que faz talvez as carroças de Acabe atolarem na lama. Ok, mas agora Deus está dizendo: Elias, não é do jeito que você está pensando, cara. Eu tenho uma missão para você. Você não vai ficar nessa caverna, você não vai ficar remoendo, você não vai ficar questionando a maneira com que eu faço, porque eu faço da maneira que eu quero fazer, eu sou quem sou, mas eu tenho algo para ti. Você tem que derramar azeite, você tem que ungir pessoas, Elias. Você está me procurando no fogo, no terremoto, no vento, mas eu estou te buscando no azeite. Você está me procurando no movimento, você está me procurando na movimentação, mas eu estou te buscando no azeite. Então, Deus diz assim: você vai ungir a Azael como rei da Síria, você vai ungir a Jeú como rei de Israel, e você vai ungir Eliseu como profeta. E Deus vai mais adiante e diz assim: porque quem escapar da espada de Azael, Jeú pega, e quem escapar da espada de Jeú, não escapa da espada profética. Mas quando você se derrama sobre a leitura, você vai perceber que uma vez que esses homens foram ungidos, e o detalhe é que o Elias não ungiu nem a Azael nem a Jeú, ele só ungiu o profeta. Você vai perceber que o único que não usou espada foi o Eliseu. Aquele que disse que se passar da peneira de Azael, não passa da peneira de Jeú, e se passar da peneira de Jeú, vai encontrar com a voz profética, e a voz profética tem espada na mão. Mas o único que de fato não usou espada foi o Eliseu, que seria o último, que seria, vamos dizer assim, a última expectativa de Deus. Porque a espada profética não visa matar as pessoas, mas a espada profética visa colocar as pessoas onde Deus deseja que elas estejam. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, curiosamente, Elias só precisou encontrar com o Eliseu. E quando você vai ver sobre esse encontro, e é sobre isso que eu quero falar, a Bíblia diz que Elias está passando e tem lá um homem arando a terra, ferindo a terra, machucando a terra, porque arar, irmãos, é abrir um sulco na terra. Então quando você diz assim, alguém está arando a terra, você diz assim, alguém está machucando a terra, mas não machucando para a morte, como está lá no profeta Malaquias, que se o coração dos pais aos pais não se convertessem, Deus viria e feriria a terra, mas com maldição. Não, esse homem chamado Eliseu está ali arando a terra, não com maldição, mas para lançar semente. E tem um detalhe interessante, a Bíblia diz que ele estava com a 12ª junta de bois, ou seja,
ele estava com a 12ª, muito provavelmente os mais novatos iam à frente e ele estava atrás, ele devia ser o dono daquilo tudo. Se ele não era o dono, ele era o filho do dono. E 12, na força dos números da Bíblia, não entrando numa coisa cabalística ou numerológica, mas 12 inevitavelmente é um número de governo. Então significa que ele tinha uma junta de bois. Bois significa força, 12 significa governo. Eu tenho um homem que me parece e é poderoso, porque 12 juntas de bois é uma coisa séria, é uma coisa que hoje você já tem dificuldade de encontrar, requer provisão, requer dinheiro, requer recurso. Eu tenho um homem de governo que está na 12ª junta de bois, talvez governando toda aquela tropa de homens que aram a terra, e o profeta Elias toca Eliseu, e Eliseu sente algo diferente. É como se dissesse assim: ô Eliseu, eu te toquei, você já sabe o que aconteceu, você tem um governo da 12ª junta de bois, você tem um governo de todas as juntas de bois, você governa pela força, você bate no boi, e o boi vai para onde você quer, mas agora você vai governar de uma outra maneira. Eu não quero o governo da terra, eu quero que desça sobre você um governo dos céus. E Eliseu sente aquilo. A vida de Eliseu provavelmente estava bem estabelecida, estava tudo certo, mas Eliseu é mexido nas suas entranhas, e o profeta Elias diz assim: cara, você já sabe o que eu te fiz. O Eliseu, numa última tentativa, ele diz: tá bom, mas deixa eu voltar lá no meu pai, na minha mãe, pedir bênção. Ele diz: mas ok, você faz o que você quiser, mas você sabe que o Senhor te tocou, cara. Você sabe que você não é mais o mesmo. Você foi modificado, isso nunca mais vai mudar. A Bíblia diz que então o Eliseu, tocado por Elias, que é tocado pelo poder de Deus, vai provavelmente até a sua casa, ou a sua cidade, ou a sua fazenda, e ele queima os carros e mata os animais. Provavelmente aquilo não foi só um churrasco, mas foi um algo sacrificial que também implicou em comer e beber. E a vida de Eliseu nunca mais foi a mesma. Não teve fogo, não teve terremoto naquele momento, não teve vento forte, mas teve o toque de Deus. E quando o Senhor toca, você é obrigado a quebrar e a queimar os governos que estão sobre a sua vida. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que eu tento governar a minha vida, eu estrago tudo. Todas as vezes que eu me movo na minha força, parece que eu vou chegar, quando eu estou quase chegando, alguma coisa dá errado. Mas quando eu me submeto ao toque profético, a essa unção, a essa graça, eu não estou mais sobre o governo, sobre a força do homem, mas eu digo: ok, Senhor, o que tu queres? As coisas acontecem graciosamente. Homens de governo de bois não conseguem governar a partir dos céus, eles conseguem governar a partir da chibata, a partir do chicote, a partir daquela ferramenta da espora que fere o boi. Vocês estão comigo, sim ou não? Então o Eliseu disse assim: ok, eu vou te seguir, eu já sei o que aconteceu, acabou o meu governo na terra, Deus está me chamando para algo mais sublime. Quando você vai acompanhar a leitura, e por favor, você deveria fazer isso em casa, quem é o Eliseu para Elias? Porque Elias não foi arrebatado imediatamente. Eliseu era o cara que foi tocado por Elias, um toque poderoso. Mas a Bíblia diz que a função de Eliseu era deitar água na mão do profeta. Uma coisa simples, cara. Eu estou deitando água na mão do profeta. Eu estou deitando água na mão do profeta. E um dia eu acho que eu fiz isso aqui porque isso me impressionou muito. Significa dizer que eu estou relacionando com a água para lavar a mão do profeta. Significa dizer que eu estou relacionando com a água para matar a sede do profeta. Mas toda vez que Eliseu lavava a mão do profeta, que ele deitava água na mão do profeta, um pouco daquela água respingava na mão dele. Então quando ele lavava a mão de alguém, ele estava lavando a sua própria mão sem perceber. Todas as vezes que provavelmente ele dava de beber para Elias, ele devia beber a água também. Então quando ele saciava a sede do profeta Elias, o Senhor estava enchendo ele de água de verdade, ou a água da verdade. E assim foi, um servo humilde.
mas ele sabia o que queria. Até que o Senhor começou a falar que ia arrebatar a Elias. Esse boato, essa informação começou a cair dos céus. Mas eu quero, antes disso, te posicionar em uma coisa. Homens que estão acostumados a governar pessoas como se fossem bois, nunca poderão colocar em ordem como se fossem guiados por Deus. Por quê? Porque homens que governam outros homens como se esses outros homens fossem bois, eles só conseguem governar à força, mas nunca conseguem penetrar no coração. Mas a minha Bíblia diz que Paulo, quando está escrevendo para Tito, e vai falar de um lugar chamado Creta, ele diz assim: cara, esse lugar é difícil. Os homens lá, ouve-se dizer que são glutões e são como bestas feras. E Paulo vai dizer, e eles são mesmo, é tudo isso aí, sabe, Tito? Mas eu tenho uma esperança. Tu és o meu verdadeiro filho. Vai lá, Tito, e coloque em ordem as coisas. Estabelece presbitério. Pastor, eu não entendi. Você acha que não havia governantes em Creta? Você acha que não havia um tipo de hierarquia de homens sobre homens em Creta? Só que não funcionava, eles continuavam glutões, continuavam pecadores, continuava tudo errado. Até a igreja talvez estivesse experimentando algo complicado. Mas o que Paulo está dizendo? Agora tu que é o meu verdadeiro filho, você vai pôr em ordem. Por quê? Porque, irmão, funcionário faz funcionar, mas filho coloca em ordem. Tem algumas coisas que Deus quer fazer nessa terra, que Ele não vai fazer pelos funcionários, Ele não vai fazer pela CLT, ou porque você tem um contrato, Ele vai fazer porque você é filho. E quando o papai do céu estabelece você numa cidade como filho, as coisas começam a ficar em ordem. Então, é por isso que o profeta Eliseu, que não era profeta, mas era machucador da terra, teve que parar de machucar a terra. Para quê? Para se tornar uma espécie de filho. E ele diz assim para Elias: Elias, meu pai, meu pai. Nesse momento que ele clama, meu pai, ele completou o ministério de Elias. E ele disse, eu estou pronto para me tornar um pai. E aí vai surgir o que você vai ler na Bíblia como a companhia dos profetas, a escola dos profetas, ou seja, os meninos que tinham um coração profético, mas faltava um pai que os ajudasse, que os direcionasse, que dissesse, cara, isso aqui não. Há um episódio muito interessante na vida de Eliseu, eu acho incrível, na verdade vários, mas esse é muito bonito. A Bíblia diz que o Eliseu vai lá para comer com eles, porque, irmãos, não tem nada mais honroso para alguém do que aquela pessoa que você julga, ou cara, dizer assim, cara, vamos comer junto. Já parou para pensar nisso? A gente pode, porque a gente está acostumado assim, na internet, mostra a casa do cara, que é impressionante, mostra isso, mostra aquilo, mas quando você quer honrar alguém, você senta à mesa com essa pessoa. E o Eliseu então, sentou com os meninos, e perguntou, vocês têm alguma coisa? Ele disse, não tem nada não, mas eu vou sentar com vocês assim mesmo, porque, irmão, não é o que se come, mas é quem está à mesa. Não tinha nada para comer, mas o Eliseu estava à mesa, os filhos dos profetas estavam à mesa, então a mesa estava completa. E alguém tem uma ideia, eu vou catar aí algumas verduras, algumas folhas aí, enfim. E acabou que ele, nesse negócio de catar alguma coisa para comer, algum mato, pegou algo venenoso. E eles estão lá comendo, e aí talvez um dos filhos dos profetas mais maduro disse assim, opa, isso é venenoso, tem morte na panela. Sabe o que o Eliseu faz? Ele faz algo que eu acho incrível. Ele diz assim, bota farinha na panela. O que isso quer dizer? Quer dizer que vamos diluir o caldo, vamos botar tanta farinha que o veneno não vai nem fazer mal. Mas peraí, não tinha nada para comer. Como é que tinha farinha? A Bíblia não diz que Eliseu fez um milagre, fez surgir farinha. A farinha estava lá o tempo todo, mas o sabor não estava. Então os profetas, quando disseram que não tinham o que comer, eles estavam dizendo, não temos algo saboroso, porque farinha tem. Você sabe o que é pirão? Pirão sem sal, sem tempero, é ruim, não é? Mas ontem eu comi um pirão de peixe, saborosíssimo, é farinha com alguma coisa. Mas, irmão, quando você está com fome, farinha e água e fogo te alimentam. Sabe o que significa? Eliseu estava dizendo assim,
eu vou tirar a pirotecnia, eu vou tirar esse paladar gospel, eu vou tirar a fumaça, eu vou tirar as luzes, vai ficar uma coisa meio insossa, mas vai nutrir vocês. É isso que um pai faz. Um pai não está preocupado com a estética do lado de fora, mas se o que está do lado de dentro está sendo nutrido. E ele mostrou para os jovens: vocês têm farinha, tinham o tempo todo, mas vocês estavam em busca de miojo. Então Eliseu tirou o miojo e colocou a farinha. Vocês estão comigo, sim ou não? No outro episódio, maravilhoso também, isso dá uma outra mensagem. Os profetas, os meninos dizem assim: Eliseu, a gente está querendo crescer, vamos fazer um impacto na cidade. A gente alugou uns caminhões, a gente vai pregar, o fulano vai dirigir, o prefeito vai falar. Ou seja, eles queriam aumentar o lugar, né? Vocês estão me entendendo? Aí, você vai com a gente? Irmão, isso é pergunta que se faça. Não era perguntar se vai conosco, devia perguntar assim: Eliseu, o que você acha disso? Mas eles ousadamente: você vai conosco, como quem diz assim: nós já decidimos, crescimento. O Eliseu humildemente diz assim: tá bom, eu vou. E lá foi Eliseu. Ele não foi indagado acerca do projeto, ele só foi convidado para estar lá, porque o projeto já estava no coração daqueles garotos que sabem tudo. Chegando lá, o ferro do machado de um se perde, e aquilo valia muito, porque forjar uma peça daquela naquela época era muito difícil. Ele chega para ele e fala: Eliseu, eu tinha um machado, era emprestado, estava cortando árvore, perdeu. Eliseu deve dizer: tá bom, cara, de novo, né? Aí ele pede um pedaço de madeira, joga o pedaço de madeira na água, e o ferro flutua. A madeira chama o ferro. Você entendeu? Madeira, ferro. Faltava só a mão de Jesus para completar a equação. Madeira e ferro é uma parte da equação. Madeira, cruz, ferro, pregos. Agora, com a mão de Jesus no meio, a equação salvífica é completa. E Eliseu, sem saber ou sabendo, ele prenunciou que aquilo que nos salva não é a madeira nem o ferro, mas são as mãos que ficam entre a madeira e o ferro. Amém? Vocês estão comigo, sim ou não? Então, os dominadores, os homens que dominam, eles não têm respostas para o clamor de hoje, porque dominadores não conseguem responder aquilo que só os filhos e os pais. Certa vez nós fizemos uma escola, muitos anos atrás. A escola era um nome grande, né? Dizia assim: coisas que só os pais podem falar e só os filhos podem entender. Sabe, deixa eu te falar uma coisa: se um dominador falar a mesma coisa que um pai fala, o filho vai distinguir que aquele que fala não é um pai, mas é um dominador. Então não se trata tanto daquilo que é dito, mas da boca que é proferida. Se um dominador fala uma verdade, a verdade que o dominador falou acaba sendo envenenada pela peçonha da dominância. Mas se um pai fala a verdade, aquilo entra como uma flecha para o bem, para reviver o coração de um filho. Se você quer exibir cadeiras altas, tapetes vermelhos e LEDs brilhantes, funcionam. Mas se você quer fluir, então o Espírito de Deus faz você brilhar na plataforma ou fora dela. O Senhor está queimando estruturas, irmãos. Veja que para que o ministério de Eliseu começasse, a partir do ministério de Elias, uma estrutura teve que ser queimada, bois tiveram que ser sacrificados. Você acha que foi tão simples para Eliseu convencer os seus pais, convencer os seus amigos, convencer a si mesmo de que matar os bois era uma boa ideia, de que queimar as carroças era uma boa ideia, de queimar o arado era uma boa ideia? Não deve ter sido fácil. Mas então aquilo aponta para uma estrutura, não uma estrutura predial, mas uma estrutura emocional. Estruturas que talvez você esteja carregando agora e que Deus quer que você queime. Alguns de vocês estão sendo nesse momento mexidos e tocados pela voz profética, pela movimentação profética. Talvez a capa, simbolicamente falando,
de Elias esteja batendo em você, e você diga assim: eu estou sentindo algo nas minhas entranhas, algo está acontecendo comigo, Deus está me mudando, o que eu vou fazer? E o Senhor está dizendo: queima a estrutura, cara, sacrifica os bois, porque enquanto você for um dominador de bois, você nunca vai ser um gestor de pessoas, você nunca vai conduzir pessoas. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, nesse momento, o Elias é arrebatado aos céus, e Eliseu passa por um último teste, porque muitos de vocês vão dizer que Elias subiu numa carruagem de fogo, mas não é essa a verdade. A verdade é que no momento em que Deus está recolhendo Elias, e quando eu falo recolhendo, não é o matando, mas levando Elias vivo, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo passou entre eles e os separou, e Elias subiu num redemoinho. Irmão, a gente canta muito sobre carruagem de fogo, né? A gente que é pentecostal, a gente gosta, tudo tem fogo, carruagem, carroça, mas muitas vezes isso é só distração. E o Eliseu podia ter se distraído, porque qual era o trato? Se você me vir quando eu for arrebatado, então você vai ter porção dobrada. Esse era o trato de Elias para Eliseu. Então vem uma carruagem de fogo, e pode ser que nesse momento, eu não sei você, mas eu ficaria curioso, eu ia olhar muito para essa carruagem de fogo, eu ia ver quem está gerenciando, quem está sendo o cocheiro da carruagem, eu ia olhar para os cavalos, eu ia olhar se tem os olhos de fogo, e pode ser que nessa olhada para a carruagem de fogo, eu perdesse o evento principal, que era Elias sendo levado aos céus. E a Bíblia diz que o trato não era ver a carruagem, era ver Elias sendo levado. Então Deus faz uma última prova com o servo Eliseu: você vai se distrair com as coisas incríveis que eu faço, ou você vai manter o foco? Nós estamos como igreja do Senhor, e eu ouso dizer como igreja brasileira, por viver coisas assim que nunca vivemos, mas de vez em quando vem distrações como essas que nós temos visto na internet nos últimos dias. A questão é, você vai se distrair com essas coisas, você vai olhar para as carruagens de fogo e vai dizer: não, esse fogo é de verdade, esse fogo é de mentira, aquele cavalo não é de Deus, essa carruagem foi feita na carpintaria do seu Zé. Ou você vai ver o Elias sendo arrebatado, você vai focar naquilo que Deus quer que você foque. Essa é a diferença entre meninos e homens maduros. Meninos olham para a bombinha estourando, homens maduros olham para quem fez tudo acontecer. Amém? Eu quero orar com vocês. Fique de pé. Eu sinto no meu espírito que alguns de vocês vão precisar queimar estruturas emocionais. Eu sinto no meu espírito que alguns de vocês vão precisar sacrificar os bois daquilo que você chama de a minha força, a minha segurança, aquilo que eu consigo fazer. Só que você até hoje não teve coragem de fazer isso, porque parece que os bois estão dando certo, parece que a estrutura emocional está dando certo, mas agora você foi tocado. E uma vez que você é tocado, você sabe que o Senhor está mudando o nível, que o Senhor está virando a página. Se você ouviu essa palavra, e você é uma das pessoas que foi tocada, eu posso orar com você? Você me dá essa permissão? Você me autoriza a fazer essa oração? Sim ou não? Levanta a mão assim, ó. Eu quero orar por isso. Pastor, eu fui tocado, eu quero receber essa oração. Levanta a mão, cara. Ousadia. Porque você já sabe o que Deus fez com você. É irreversível. Isso. Eu não vou te chamar aqui na frente. Porque, irmãos, deixa eu te falar. Deus não precisa que você venha aqui à frente. Deus precisa que você tenha a coragem de queimar as carroças e sacrificar os bois. Senhor, no nome de Jesus, nós agora estamos reunidos aqui porque o Senhor é bom. O Senhor nos deu mais um domingo, mas não é mais um domingo de repetição, não é mais um domingo religioso, não estamos religiosamente domingo após domingo, nós estamos aqui na força do teu vigor, na força do Senhor, declarando que tu és Deus. Foi no tempo de Elias, foi antes de Elias, foi antes do mundo ser criado, és Deus hoje e permanecerá sendo para sempre.
E agora os meus irmãos, alguns levantaram as suas mãos, outros estão temerosos de levantar as mãos, porque sabem que carroças serão queimadas e bois serão sacrificados. Mas fala para eles que meninos serão ressurretos, que viúvas serão alimentadas, que uma nação inteira será tocada, porque eles tiveram a coragem de queimar as estruturas, de queimar as mazelas que carregam dentro de si e passaram a confiar no Senhor. Eu te abençoo agora, cara. Menino, menina, homem, mulher, eu digo, seja tocado pelo toque do Senhor. A voz profética seja mais do que um microfone falando na sua vida, mas o Espírito de Deus vá na tua cadeira, vá na tua casa, nos teus vizinhos, nos teus filhos, na tua família, e toque, e todas as coisas se tornem diferentes a partir de agora. Oh meu Deus, eu oro para que todo tipo de malagro, todo tipo de doença, todo medo, depressão, caverna, sai agora da tua vida em nome de Jesus. Receba a alegria do Senhor, sai da caverna como Elias saiu, receba a voz suave e mansa de Jesus te dizendo: filho, eu tenho história contigo ainda. Que nessa segunda-feira, você não essa segunda, que a partir de agora, você começa a viver tudo que você recebeu aqui essa noite. Amém? Amém? Oh Jesus, olhe para mim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Agora para. Nesse momento, nesse domingo, que dia é hoje? Dia 4 de maio de 2025, muitos jovens estão se perdendo nas comunidades, outros um pouco mais empoderados de dinheiro, estão se perdendo nas baladas da vida, usando êxtase, ou cocaína, ou qualquer outra coisa, mas no fundo o que eles querem é paz, mas essa paz só o Senhor tem. Essa paz só o Senhor pode dar. O Senhor disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então não deixe o seu coração ficar nublado. O Senhor, o dono da paz, o Deus da guerra, só Ele pode te dar paz. Que o Senhor te dê a paz. Deus te abençoe. Homem, mulher, menino, menina, Deus te abençoe.